Bom dia ainda. Bom dia a todos. Dia. Tudo bem? Um esforço danado para estar aqui, mas estou com a graça de Deus. Vamos lá. Eu estou me sentindo o Bolsonaro em campanha. Sabe? Ele não. Porque agora tem um voto maciço, tem uma moção maciça na internet. Vote não ao PL 383. Tudo bem. O negócio não é o vote não, é o porquê votar não. Quais as propriedades dessa querela. No meu ponto de vista, o PL 383 fala de duas coisas básicas e principais. Esporte eletrônico é esporte. Quem pratica é atleta. Une-se ao meio institucional quem deseja. Quem não deseja é de livre associação. Pode ficar fora. Segunda, de maneira nenhuma esse PL é excludente de uma parte ou de outra parte. Ou proíbe de uma parte ou de outra parte. Eu vi as análises dos parágrafos, todos, e o que eles rebatem em cada parágrafo. Juro, é difícil... Da mesma maneira que tem juristas e advogados que entendem desse jeito, os do nosso lado, infelizmente está segregado, entendem o contrário. Para nós, na nossa visão, na visão institucional enquanto confederação, o esporte eletrônico é uma ferramenta, como qualquer outro esporte, de formação do cidadão. E não só aqui no Brasil, mas no mundo. O meio privado dela já é muito bem feito. E de maneira nenhuma eu falaria mal de qualquer operador e de qualquer desenvolvedora. Nunca fizemos isso e nunca falamos isso. Isso foi algo criado por uma única pessoa que inclusive estava aqui na audiência anterior. Isso é uma falácia. Isso é uma desinformação, uma omissão de fatos e uma mentira. Coisa muito usual hoje em dia, né? Então, o nosso papel aqui no Brasil, há 5 anos fazendo isso, fomentando isso, e diga-se de passagem, vocês veem exatamente o contrário se buscarem no Google. Muito se fala sobre nós e nós não falamos sobre ninguém. A gente continua trabalhando. Então, esse é só um compêndio do triênio que nós tivemos aqui, né, para apresentar para a Secretaria Especial de Esporte, constante no website nosso, e alguns movimentos nossos. A CBDEL aqui no Brasil, e vou mostrar para vocês como tem informações que não batem, ela fomenta só isso, a formação do cidadão pelo esporte eletrônico. Nós estamos nos estruturando de dentro para fora todo esse tempo, e não haveria lógica nenhuma nós promovermos eventos de esporte eletrônico, porque nós não somos empresa de promoção de evento. Não haveria também nenhuma lógica eu falar que sou uma confederação se eu não tenho a estrutura interna de uma confederação, se esse esporte não está gerido como deve. Eu tenho que ter um Superior Tribunal de Justiça, tenho que ter uma Câmara de Resolução, Comissão de Educação, Comissão de Atletas, Comissão de Arbitragem, Comissão de Antidoping. Isso tudo nós temos. Todos esses departamentos, todos, sem exceção alguma, são presididos ou geridos por profissionais, inclusive do esporte, que estão ainda ativos em outras carreiras, em outras áreas. Por exemplo, no nosso Superior Tribunal de Justiça, formado com aprovação, inclusive, da OAB Brasil, com a indicação de 2 profissionais, e lá como deve ser, tem o Oswaldo Cestário, que advoca para tantas federações de futebol, para tantos times. Tem a Armineide, que advoca para o futebol feminino. Na comissão nossa de atletas, tem uma atleta, inclusive a CBDEL parece ela é um exército feminino, né? Que a maioria das presidências e lideranças são femininas. O Superior Tribunal de Justiça é um. A comissão de educação tem o Lamartine da Costa. Quem não conhece o Lamartine da Costa, um dos pais aí da educação física no nosso país, membro do Comitê Científico, do Comitê Olímpico Internacional. Tem a Bianca Gama, doutoranda agora na UERJ. Na comissão nossa de referees, nós temos um dos maiores árbitros de futebol aqui do Brasil, agora se especializando na parte dos esportes eletrônicos, e tantos outros nomes. Fernando Soleira, presidente do antidoping da CBF, também faz o antidoping da CBDEL. Então, falar que nós não fazemos nada, que nós somos isso ou aquilo, como falam por isso, é bobagem, tudo bem. Pode falar o que for. É falar que esses profissionais também estão sendo igualados a isso que está se comentando. O que é exatamente o contrário. Começamos um programa nacional e internacional chamado Changing the People, Changing the World, que é mudando as pessoas, mudando o mundo, onde nós levamos o futebol e o esporte eletrônico para 54 países. Esses são os nossos trabalhos aqui dentro e lá fora. E isso já funciona lá fora, muito bem, obrigado, já faz tempo. Temos também o programa Embaixadores do Esporte Eletrônico,
utilizando atletas profissionais do futebol e de outras categorias para dar exemplo para os atletas novos que vêm agora do esporte eletrônico. E repito, de maneira nenhuma, nunca fomos contra qualquer desenvolvedora. Isso é falácia vinda de uma única pessoa. Isso eu tenho vídeos, inclusive, mostrando isso, que lancei aqui na semana passada. Vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, Cafu. Cafu é nosso embaixador de esporte eletrônico, aqui lá fora. Acabou de voltar comigo de uma viagem excelente lá na China, onde nós visitamos várias escolas, universidades, toda a população de 2 províncias na China. E hoje nós vamos abrir lá o Centro de Treinamento e Inclusão do Esporte Eletrônico e Futebol, para crianças, para jovens, e com isso criar um sistema de sustentabilidade, inclusive para as instituições locais lá. O Edmilson é outro dele, isso falando dos brasileiros que estão conosco. Tem muitos outros atletas internacionais, tem um famoso de Portugal, tem 2 famosos da Argentina, tem 3 famosos dos Estados Unidos, 2 da Ásia, todos eles engajados nesse programa. Este mesmo programa, cujo Cafu aqui, o nosso querido Cafu e o Edmilson fazem parte, agora estão sendo implantados na cidade do Rio de Janeiro, depois de anos de tentativa de fazer isso lá. Então agora nós fizemos um acordo com a Subel, a Secretaria de Esporte da cidade do Rio de Janeiro, e com a UERJ. Então nós vamos implantar dentro de cada vila olímpica, a primeira vai ser em Vila Isabel, centro de inclusão em esporte eletrônico e futebol. Para quê? Para jovens, para atletas. E como é que eu faço isso se formar? Como é que eu crio isso? Então, o jovem que vai ser inserido lá, ele vai ter todo o apoio. E eu vou incluí-lo no esporte eletrônico, mas de que maneira? Não só como atleta, como praticante, mas o entorno do ecossistema do esporte eletrônico. Então, ele vai ter aulas de matemática, vai poder ser um matemático, programação, vai poder ser um programador, vai poder programar 3D, um jogo, vai ter aula de línguas. Isso tudo para bloquear a evasão escolar, para mostrar para ele outros ares, para mostrar oportunidades e esperança, que é o que falta, ainda mais na cidade do Rio de Janeiro, nesse momento. Esse mesmo projeto é replicado em outros países. Falando de CBDEL, falando de esporte eletrônico e do alcance que nós tivemos, meio que pulando a ordem, é que 10 minutos é muito rápido, mas eu estou tentando. O que acontece também com esses programas? Nós estamos, o ano que vem, colocando ele em 5 outros países da África. Ásia são 3, só a China tem 5 províncias. E aqui para o Brasil tem a cidade do Rio de Janeiro, vai ter em São Paulo também, em Paraisópolis. E agora estamos levando ele para o Maranhão, Paraíba e Rio Grande do Sul. Essa é a estrutura da CBDEL. São 5 anos para fazer isso aqui. 5 anos para justificar. Essa demora, na verdade, é a estrutura de base que nós temos. Espera aí que vai aqui. Deixa eu só mostrar. Esses são alguns departamentos, são organogramas, comissões. Mas esse é o tamanho da CBDEL. Hoje a CBDEL tem 83 profissionais, trabalhando 24 horas por dia. Um xodózinho meu é o Núcleo de Excelência em Saúde e Performance. É formado por professores pardais. Então você tem mestrandos, doutorados, pós-doutorados, pesquisando, doutora, inclusive, na área de saúde. Então, são pessoas ali que estão ativas, que hoje estão na direção ou na coordenação na área de saúde de times como Palmeiras, São Paulo, entre outros. E pegando só um exemplo como a nutrição. A nutrição não é basicamente você chegar lá num time e dar uma dieta balanceada. Pelo contrário, é você ver quais são as proteínas, carboidratos, quais são as ligações e os alimentos que vão atuar de maneira positiva e proativa em determinado atleta para determinado modo e determinada franquia. É bem além disso. E isso nós já temos preparado. Na parte educacional, na parte de educação nós temos. Na parte educacional são esses projetos que nós temos sociais. Na de educação nós temos um curso superior de 3 anos no esporte eletrônico. Já estamos em conversa com um grupo de escolas privadas do ensino superior. Adoraríamos levar isso também para o público. Já falei dos departamentos. Eu miro para lá ou miro para cá, que é melhor? Acho que para cá é melhor? Para cá é melhor, Para cá é melhor, né? Aí. Esse é o Superior Tribunal de Justiça. É a maior concentração de advogados que eu já vi numa tela ali. Depois continua. Aqui. Comissão Disciplinar também continua, do STJD. Aí vem aqueles engraçadinhos e publicam lá. Superior Tribunal de Justiça para julgar quem? O quê? Em 2020, sim. Antes disso, não. A CBDEL não é empresa de evento. O evento do esporte eletrônico é uma consequência de algo bem feito durante o ano.
Essa é a Carly, Câmara de Resolução. Fernando Soleira, parte do Departamento Antidoping. Esses são os queridos professores pardais que nós temos, hoje atuantes no mercado do desporto. Meu Deus, vamos lá. Está aqui. Esses são os conselhos. Essas são as linhas de atividade da CBDEL. Em 2016, fundamos, juntos com outros 3 países, a Confederação Pan-Americana. Fundamos depois uma confederação internacional. Esses são os projetos de leis que nós temos. Já tem vários aprovados em alguns estados, outros em vias de aprovação. São Paulo foi a semana passada com a mesma redação. Falo muito e palestro muito. Olha, nesses anos todos eu dei 54 palestras lá fora. Todas sobre regulamentação, legislação e reconhecimento do esporte eletrônico. As últimas sobre olimpismo e inclusão social utilizando o esporte eletrônico como ferramenta de formação de cidadão. Essa foi a nossa participação. Deixa eu voltar aqui, ó. Essa foi a nossa participação a pedido do Comitê Olímpico Internacional, criando esse fomento do esporte eletrônico nos Jogos Olímpicos da Juventude. A Pan-Americana e a nossa internacional, o ESCO, estavam lá. Nas atividades universitárias, nós estamos aos lados da CBDU e ao JUBES há 4 anos já, fazendo também isso, sem problema algum. Esses são os JUBES de todos os anos. Essas são as cartas de reconhecimento bilateral exclusivo com outras federações de outras nacionalidades. E aí tem poucas. Isso não está atualizado. De todos os continentes. Conheço todos eles. Esses são certificados nacional. Eu acho que a melhor coisa, eu acho que é uma parte bonita que tem aqui para o final que eu vou mostrar. Pode seguir lá para o final, lá para o último. Eu não estou conseguindo aqui. Pode ir para o último. Todos esses eventos que estão passando aí muito corrido, mas todos são, né? Inclusive as parcerias que nós temos com o Ministério do Esporte da China, da Cultura, do Irã e tantos outros países. Pode ir. Pode mais um. Acho que pena. Pode ir. Obrigado. Tem mais outro? Que pena. Foi uma frase que eu coloquei do Comitê Brasileiro de Clubes. Eles exprimiram na página deles uma frase linda, magnífica, sobre a certificação do Ministério do Esporte. Ela não é um simples papel que te dá direito a pegar dinheiro público. Pelo contrário, ela é um atestado de pureza, transparência na gestão administrativa e gestão financeira que qualquer entidade pode ter. Dizer não ou dizer que isso é uma besteira é um retrocesso e um descuido, inclusive com entidades que fazem parte do Sistema Nacional do Desporto. Eu achei fantástico o método com que eles certificam você. Porque é legal para você, inclusive, se medir como padrão de qualidade. Eu acho que se todas cumprissem aquilo que está previsto na 18, 18A, MP 115, enfim, na certificação, nós teríamos algo muito mais transparente em gestão desportiva. E temos, pelo menos para as que são certificadas. Ela não prova nada mais, que você é melhor ou pior que outro. Mas você tem isso, e para alcançar isso é bem difícil. Você pode voltar? Deixa eu tentar aqui. Eu vou voltar a outros 3. Essas são as perguntas que foram feitas aqui, da audiência passada. A maioria esmagadora das perguntas são de pessoas que entenderam a intenção, que apoiam a regulamentação e a legislação do esporte eletrônico. Porque todas elas são feitas de maneira lógica por quem leu e por quem entendeu o que leu. Não tem nenhuma negativa. Nenhuma, pela que eu vi, nenhuma. E as respostas a elas estão aqui. Por exemplo, nós temos aqui o que foi falado aqui Isso aqui foi uma apresentação foi um quadro de um cara que veio aqui apresentar, eu esqueci o nome dessa pessoa, meu Deus. Bom, não vem ao caso. Ele apresentou isso aqui para vocês. Aí ele falou lá que a França, o problema de jogos azar não foi resolvido. Legalização se deu por meio de lei. France Esports é uma plataforma de colaboração de ecossistema e não uma federação. Não tem autoridade. Bom, então vamos lá. Essa é a Federação da França. O presidente dela palestrou há 3 semanas comigo no Congresso de Regulamentação do Esporte Eletrônico lá na Espanha. Dizer que ela não é uma federação constituída é uma inverdade. Está aí. Se quiser, eu coloco ele para conversar com a gente agora online. O nome dele é Stefan. Ele estava na formação dessa federação. E ela é, sim, inclusive formada por empresas de evento como a ESL, entre outros. Como é que me fala que ela não existe, que ela é só uma fachada?
Depois tem outra aqui, vamos lá. A do lado, o único país a regular os esportes como esporte, a Federação Russa. Conheço o presidente também. Aí está dizendo ali que na prática ela não tem autonomia e não foi feito. Bom, está aqui, olha. Ela é uma das mais antigas federações de esporte eletrônico existentes no mundo. E em 2017 ela foi constituída legalmente e reconhecida pelo próprio Ministério e tem autonomia total para gerir isso como All Russian. All Russian quer dizer, os 43 estados russos aprovaram ela. Depois falaram que a japonesa não reconhece o esporte como esporte, reconhecer a Japan Sport Union como autoridade, reconhecimento para contornar uma restrição na lei japonesa. Então vamos lá, está aqui, ó. Esqueceram de dizer para vocês que a Japanese Sport Union é simplesmente formada pela Konami, Banco, Capcom, Tencent, todas as desenvolvedoras de jogos e regulamentadoras e empresas que fomentam e fazem eventos. Como é que ela não vale nada? Ela é formada por 3 entidades anteriores, tem total legislação e nem por isso interfere no que é privado. Privado é privado, institucional é institucional. Ela tem 42 membros, a maioria empresas. E tem a própria Kespa. Ele só acertou numa coisa da Kespa. No final ali, que o setor venceu e o presidente foi condenado a 6 anos. Isso não tem nada a ver com ela venceu, não. Ele realmente fez ações que não deveria fazer, corrupção, lavagem de dinheiro, abuso de poder. Diga-se de passagem, ele também era o presidente da ISF, da Federação Internacional, que hoje está tentando se reerguer, graças a Deus, para todo o ecossistema. Aqui não tem inimigo de ninguém. Então, gente, é isso. Desculpa, foi curto. Eu não tinha muito mais coisa para mostrar, mas do que tinha para rebater da anterior, do que tem para rebater agora é essa. Diga-se passagem, senadora, eu vi algumas postagens agora de uma pessoa que estava aqui na audiência anterior. Ele está ligando o nome da senhora a uma corrente de ódio contra a minha pessoa, contra a CBDEL. Essa postagem, inclusive dizendo que, uma vez aprovada essa lei, a CBDEL vai cobrar para alguém praticar o esporte eletrônico, senão ele não vai poder praticar, vai ser proibido. Dentre outras falácias, isso aí está tudo público. O problema é que é publicado, né? Isso é replicado. Senhor presidente, eu só quero falar para o senhor